Mas é muito difícil entender o fascismo, entender o que é a ausência de liberdade, o que é correr o risco de ter a opinião e de expressar a sua opinião. O que era correr o risco de se dizer antifascista, de se afirmar democrata, de se afirmar defensor da liberdade. Os riscos eram muito grandes. Eu tinha 19 anos, só para dar, quer dizer, nós temos dezenas de milhares de casos, que podiam estar aqui a contar essas dezenas de milhares de casos. Mas como estou eu aqui, tenho que partir de algum lado, e em relação a mim, dezenas, centenas, milhares de camaradas passaram muito mais anos do que eu na prisão, viveram situações muito mais difíceis. Agora, talvez tenha significado, isto é que eu comecei a ter atividade política aos 17 anos, aos 19 fui preso e saí da prisão aos 25. Isto é E depois, então, porquê? Porque eu, aos 17 anos, comecei a participar em ações do movimento da juventude, antifascista, que defendia a democracia, que defendia a liberdade. Fazíamos os nossos jornais, fazíamos os nossos textos e distribuíamos. E a partir do momento em que a polícia detectou aquilo tudo, acabou por prender, entretanto também tinha entrado para o PCP, eu e outros, não é? Pronto, o indivíduo é preso e isto aconteceu com dezenas de milhares de pessoas, passava por um ciclo terrível, que é inimaginável para quem não o viveu. Que é os interrogatórios na PIDE, depois o julgamento, depois a leitura da sentença e depois o cumprimento da pena. Os interrogatórios na PIDE são, quando hoje se diz que não existiu fascismo, e nesta operação de branqueamento do fascismo, não, a PIDE torturava, como a polícia alemã torturava, como a polícia italiana, como a polícia espanhola. A PIDE torturava com a tortura do sono, que era não deixar dormir o preso noites e dias seguidos, que era a tortura da estátua, que era não dormir e estar de pé encostado à parede, encostado à parede não, sem estar encostado à parede, mas junto à parede, era depois as cargas de pancada, os balos para cima, essas coisas todas, e depois eram os cigarros apagados nos corpos, eram os aguilhões elétricos espetados nos corpos, eram as unhas arrancadas, eram as torturas características do fascismo em qualquer parte do mundo. Resistir a isto era uma questão essencial que se nos colocava sempre. Não resistir significava o quê? Não resistir significava dar nomes de camaradas, denunciar outros camaradas, fazer com que outros fossem presos e fossem passar por aquele processo todo. E resistir significava não dizer isso. Naturalmente, resistir significava manter para si o que sabia em relação à atividade antifascista. E aqui colocava-se sempre questões muito difíceis de superar. A tortura é uma coisa terrível. Não sei se todos os que aqui estão, mas a maioria, se calhar, de certeza, a maioria não sofreu esse tipo de torturas, mas a tortura é uma coisa terrível. E o interrogatório na PIDE era uma coisa que nos levava a pensar constantemente se íamos sair dali vivos ou não. E a questão que se colocava, penso eu, que se colocava a todos os presos conscientes do seu papel ali naquela sala de interrogatórios, a questão que se colocava era de saber, de desejar que a morte fosse rápida, se ela viesse a acontecer, porque era muito mais fácil morrer rapidamente, resistir e morrer rapidamente, do que estar a resistir e a sofrer aquelas torturas todas. E aí colocava-se a questão de saber quanto é que eu valho. Quanto é que eu valho aqui, neste combate em que estou com estes indivíduos da PIDE, os tais treinados pela Gestapo e pelo FBI, etc.
E aqui, digamos que há uma luta interessante, muito interessante entre um ser humano que está preso e 2, 3, 5, 10 polícias que estão a interrogá-lo. As estruturas são isso tudo. O indivíduo, se resiste e vai para a frente e vai para a juventude. Se não resiste, pode seguir vários caminhos, ou podia seguir vários caminhos. Ou não resistia, mantinha-se uma pessoa digna, apesar disso, e ia a julgamento, em julgamento denunciava as estruturas que tinham sido feitas, negava tudo o que tinha dito e dizia que o que tinha dito foi por ser forçado e por não ter sido capaz de resistir. Ou então seguia outro caminho. Seguia caminhos piores, seguia caminhos maus, porque estes não são piores. Seguia caminhos maus, seguia caminhos de se passar. Há muitos casos de gente que se passou para a PIB, que se passou para o outro lado. Como sempre ao longo da história, nestas lutas difíceis que nós travamos, há sempre situações em que há pessoas que não conseguem superar esses problemas. Mas se passava tudo isso, ia ser julgado. E o julgamento também é um espelho do fascismo. O julgamento no Tribunal Plenário da Boa Hora também era um espelho do fascismo. Porque aquilo é um julgamento em que o preso não tem direitos nenhum. O preso deverá responder sim ou não ao juiz. O juiz pergunta e ele responde sim ou não. As provas, a sentença está escrita antes do julgamento. É a PID que decide a sentença. Aliás, a PID, com frequência, os agentes da PID estavam na sala de julgamento e interrompiam o julgamento. No meu julgamento, por exemplo, interromperam o julgamento, pegaram e levaram lá para dentro, para o calabouço do Tribunal da Boa Hora. Porque eu estava a discutir com o juiz e às 2 ameacei o juiz, disse que quando o fascismo fosse derrubado, que ele pagaria as consequências do que estava ali a fazer. Nessa altura, foi a altura em que tinha havido a Revolução Cubana e estavam a acontecer em Cuba os julgamentos dos juízes fascistas do Batista. E os julgamentos desses juízes fascistas terminavam todos com a condenação à morte desses juízes. E o juiz Silva Caldeira, no Tribunal Plenário da Boa Hora, quando ouviu dizer isto, quase ia morrendo. Ficou em estado de choque. Agora, a PID estava ali e a PID decidia as condenações. Depois a condenação também era... A lei também era uma lei fascista. O indivíduo era preso, se apanhava a pena maior. O tempo de condenação não tinha nada a ver com o tempo que se passava na prisão. Eu fui condenado a 2 anos de prisão. Tive 6 anos na prisão. E dentro da lei fascista. Era assim. Porque fui preso, fui julgado. Demorou mais de 1 ano até ser julgado. Depois fui condenado a pena maior. Perdi metade desse tempo. Não descontou. Depois foi mais as medidas de segurança, que era de 6 meses a 3 anos, mas era sempre pelo menos 3 anos. Pronto, e isto tudo acabou por dar 6 anos de prisão, quando a condenação foi de 2 anos. Isto aconteceu a milhares de presos. O que também, para o exterior, dava a ideia que eram penas que não eram por aí além grandes. 18 meses de prisão, 24 meses de prisão. Mas, de facto, aquilo que não correspondia à verdade. A verdade era vários anos de prisão. Bom, e depois era a contínua, depois da sentença, era o cumprimento da pena, nas prisões, Caxias, ou no Porto, ou em Peniche. Nestes últimos tempos eram estas as prisões fundamentais. E aí o cumprimento da prisão também era, o cumprimento da pena também era, em Peniche era uma coisa muito violenta, muito brutal, muito tentando liquidar as pessoas moralmente e
basicamente